Westworld, sexto episódio, praticamente foi massacrada a hipótese de que o William é o MIB, o Homem de Preto. 1h25, acabou há algum tempinho já, eu fiz as minhas anotações, hoje a HBO passou meia-noite, ela reprisou o episódio anterior 11 horas. Eu quero começar rapidamente falando sobre as minhas anotações. No final vou fazer uma crítica e vou pedir uma ajuda para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta o vídeo se você tiver gostado. Se não tiver gostado, pode dar um dislike, não tem problema, e comente me ajudando, e eu vou pedir uma ajuda para vocês. Inicialmente eu quero falar sobre o jogo em si, antes da gente entrar nesse alvoroço completo que foi esse sexto episódio. O jogo mostrou poucos a parte das histórias dentro do parque temático. O pouco que mostrou foi o MIB e o Ted. Você conseguiu perceber que realmente a gente não sabe nada do Ted. No vídeo anterior eu comentei do quinto episódio que talvez o Ted seja um vilão, e ele falou nesse episódio que ninguém sabe nada sobre ele. Não tem essa característica, a gente não tem essa ideia dele, mas talvez ele pode ser, ninguém sabe nada. Uma coisa sobre o jogo, toda vez que aparece uma caixa, você pode considerar que talvez a pessoa está próxima de passar de fase. Nos jogos normais, quando tem uma caixa, o Mario Bros vai lá e encontra uma caixa, ou então qualquer outro tipo de jogo, ele quebra, ele descobre essa caixa e passa de fase, ou então progride. Se você observar no episódio em que acabou com a Dolores e o William, eles terminaram em volta de um caixão. E uma outra coisa interessante também, que para a pessoa passar de fase, uma outra pessoa tem que morrer, ou então alguns personagens têm que morrer. O MIB, no segundo episódio, se eu não me engano, primeiro ou segundo episódio, ele matou um índio, depois ele matou o Lawrence, e agora, nesse episódio, eles terminam atirando nesses soldados todos. Então, à medida que eles vão progredindo, para passar, para eles descobrirem mais informações, para avançarem, eles têm que matar algumas pessoas, e tudo isso é muito relacionado com o jogo, com a estrutura de um jogo. E você viu que o sinal dessa vez foi o símbolo do labirinto. A hora que eles iam marcar o Ted, marcar ele com o símbolo do labirinto, aí aconteceu aquelas mortes todas e eles conseguiram progredir. Uma coisa interessante que aconteceu, aconteceu novamente nesse episódio, no episódio anterior tinha acontecido. No episódio anterior, quando o William foi pego, a Dolores se revolucionou e matou todas aquelas pessoas e eles seguiram em frente. Nesse episódio aqui também. Quando o MIB estava preso, ele não tinha saída, o Ted se transformou e matou todo mundo. À medida que você vai avançando no jogo, vai ficando mais difícil. E os hóspedes não têm condição de enfrentar de frente a frente os robôs, os anfitriões. Então o que acontece? A única solução é que eles estejam acompanhados de um robô, e esse robô, à medida que ele percebe instintivamente o perigo num hóspede, ele vai arrumar uma forma de qualquer jeito de salvar a vida, porque ninguém pode se machucar. Então esse é um ponto sobre o jogo em si que eu queria passar para vocês, que tudo isso é característica de jogo. Então esse é um ponto. Sobre a questão do Arnold, o Arnold, pelo jeito, a gente teve informações de que talvez o Arnold está vivo. Eu queria só comentar para vocês comentarem abaixo. A Teresa está roubando dados do parque, não sei para que, vai informar isso depois. Tem chineses aí no comando do parque. O Dr. Ford viu o labirinto num determinado momento desse episódio, e quando ele viu o labirinto, ele deu uma olhada meio que de curioso. E depois ele foi lá para o escritório dele, pegou um livro, abriu o livro e folheou esse livro e chegou até o labirinto. O que isso deu a entender que ele não sabe o que é esse labirinto, que ele tinha esquecido, alguma coisa assim, ele pegou para estudar. Então, talvez o Dr. Ford está por fora desse negócio de labirinto. E as únicas pessoas que comentaram sobre labirinto até agora, pelo que eu percebi, foi o MIB, agora com o Ted, e a Dolores. A Dolores ainda não contou para o William sobre o labirinto. Talvez ela vai contar. Agora, sobre o lapso temporal. Primeira coisa, eu queria falar que eles mostraram o logotipo lá no setor 82, B82, o logotipo antigo. E esse setor é um setor bem antigo de Westworld, bem do início. E os logotipos são antigos. Quando a MIB começa a conhecer o Westworld da atualidade, ela mostra um logotipo atual. Isso já passa para a gente completamente a ideia de que existe dois lapsos temporais. E pode ser verdade.
certo? Porém, logo depois, uns segundos depois, aparece aquela moça que apresentou o Westworld para o William, né? Aquela moça fazendo a apresentação e tudo mais. Então, talvez ela seja um robô, ninguém sabe, né? Então, talvez ela seja, talvez ela não seja um robô. Então, é um ponto interessante. O logotipo nos diz que existe duas linhas temporais. Porém, existem muitos pontos que nos diz que não existe linhas temporais. O primeiro ponto: essa mulher que faz a apresentação de Westworld para as pessoas. Essa mulher diz que não existe duas linhas temporais. Segundo ponto que eu queria falar, que eu anotei aqui para vocês: os hosts foram invadidos por esse problema, esse satélite, e supostamente por Arnold invadiu e mandou comandos para os hosts que ele tem controle, e ele está controlando estes hosts. Se você avaliar, a Maeve estava recebendo informações, né, e ela foi modificada, talvez por Arnold ou então por essa invasão. Então ela foi modificada. Então ela está na atualidade. E esse problema da invasão é atual. Então, se o problema é atual, por que a Dolores está tendo essas consciências e ouvindo vozes? Se ela está ouvindo vozes, é porque é atual. A não ser que antigamente, 30 anos atrás, invadiram também, estavam mandando vozes para ela e tudo mais. Então, isso é um detalhe absurdo. Então, se invadiram o parque, então estão mandando informações para ela da atualidade. Então, isso aí praticamente massacrou a ideia de duas linhas temporais. Outro detalhe: o menininho, quando se abre, você vê que é um robô 100%, não tem nenhuma gota de sangue nem nada, totalmente oposto ao que acontece em todas as linhas temporais. É o que foi passado. Porém, eu quero que vocês falem abaixo tudo que vocês quiserem, que depois, no meio da semana, eu vou só ler os melhores comentários. Comentem tudo que vocês quiserem, não tem problema se você acha que não vai ser bom e tudo mais. Fale a sua opinião, que é muito importante para que eu possa comentar durante a semana. Então esse é um ponto importante que eu queria passar para vocês aqui. Nesse episódio mostrou muito a empresa e a gente conseguiu perceber que a Maeve está se transformando e está tomando o controle da situação. Uma coisa que aconteceu é porque que ela ameaçou os dois gatos lá, esqueci o nome dele, tem o nome de gato, e ela ameaçou esses dois funcionários lá, só que eles estavam com o computador na mão, eles poderiam só apertar um botão, ela iria paralisar. Então é uma coisa que ficou um pouco meio vaga, mas ela fez essa ameaça e eles mudaram, e pelo jeito ela se tornou uma pessoa muito mais forte, né? Então, uma coisa interessante: a Elsie foi visitar aquele setor 3, que é muito sombrio, e ela descobriu que talvez Arnold esteja vivo e controlando, mandando mensagens para vários hosts. Na atualidade, se a Dolores está recebendo informações, quer dizer que é atual, porque a Elsie é da atualidade, pessoal, é isso aí. Então, aquela casa do bosque muito sombria também. Apareceu aquele cara que parece ser uma imagem do pai do Dr. Ford, e ele criou aquela casa para ter lembranças da sua família, criando membros da sua família. Só que aquele cara também foi mostrado na foto, indicando que ele era o Arnold. Então, a gente não consegue entender, uma dúvida aí no ar para vocês comentarem. Uma crítica que eu queria fazer aqui para vocês, pessoal, desculpem se eu falei rápido, é porque agora é 1 hora da manhã, estou fazendo para vocês para colocar no ar, ainda tem que editar, exportar e colocar no YouTube rapidinho, tá? E aí eu vou fazer, e depois durante a semana vocês comentem abaixo, que eu vou ler os comentários e vou fazer um vídeo só dos comentários. Se vocês ver um vídeo bom que você gostou, indique para mim, que eu vou ver o vídeo e talvez até indicar no meu vídeo, se for um conteúdo muito bom. Então indique vídeo. Se você tiver um canal, comente, que eu vou falar sobre o seu canal, o seu vídeo, a sua teoria e os comentários. Aí a crítica que eu queria fazer para vocês para a série é o seguinte: que a série é excelente, eu estou apaixonado, eu sou um fã, por isso que eu estou comentando. Porém, ela trouxe mais um monte de questões. Então eu espero que essas questões sejam resolvidas, assim como as outras questões sejam resolvidas. E apesar de que ela vai deixar, eu tenho certeza que ela vai deixar alguma coisa para a próxima temporada, mas essas questões têm que serem resolvidas, porque agora trouxeram muitas questões, e aí nós já vamos para o 7º episódio, e a ideia é que todas essas questões sejam resolvidas para que a gente não se frustre,
né? Então tem que ser resolvida. Então essa é uma característica totalmente diferente de Westworld em relação ao Game of Thrones, que resolve tudo em 20 minutos, apesar de ser bem amplo, a história ser bem ampla. Então, então aqui no Westworld a gente tem muitas dúvidas, mas a gente tem que resolver essas dúvidas. Então, esse é um ponto aí que eu espero que eles finalizem, porque até agora está perfeito, mas eles têm que finalizar. Nesse episódio, talvez você não tenha sentido tanta empolgação em alguns pontos, porque faltou um pouco de ação. Apesar que teve suspense. Tem pessoas que gostam mais de suspense, tem pessoas que gostam mais de ação. Eles jogaram suspense. Jogaram a Elsa lá no lugar absurdo, absolutamente sombrio. É isso aí. E eu senti falta da Dolores. Ela ganhou uma força tremenda para a história e eu senti falta dela. Então, pessoal, comentem abaixo que eu vou ler o seu comentário durante a semana. Então, até mais. Fiquem com Deus. Até semana que vem.